Galeria degli Uffizi, né, comumente conhecida como Galeria Uffizi, e é um grande momento, é um momento muito aguardado, e é o grande interesse em estar nessa cidade, que é visitar duas galerias, e uma dessa, essa grande galeria de arte, que é um dos grandes museus do mundo, localizado aí no Centro Histórico de Florença, e que abriga uma coleção de obras inestimáveis, particularmente aí do período do Renascimento italiano. Historicamente, esta galeria estava aberta aos visitantes mediante solicitação desde o século XVI, a partir do ano de 1769, e ela foi oficialmente aberta ao público, tornando-se, sim, formalmente um museu no ano de 1865. Após a extinção, né, da Casa de Médici, suas coleções de arte foram doadas à cidade de Florença, sob o famoso pacto familiar, negociado por Ana Maria Luísa, que era a última herdeira e descendente direta dos Médici. Ela que viveu aí de 1667 até 1743 e faleceu aos 75 anos. E a construção desse complexo Uffizi, né, ela foi iniciada aí pelo arquiteto Giorgio Vasari, que também era pintor, no ano de 1560, para Cosimo I de Médici, como forma de consolidar seu controle administrativo sobre os vários comitês, agências e guildas estabelecidas no passado republicano de Florença, de modo a acomodá-los todos num só lugar. Daí o nome Uffizi, que se chama escritórios. A construção foi posteriormente continuada por Alfonso Paride e por Bernardo Buontalente, e foi concluída em 1581. O último andar do local foi transformado em uma galeria para a família e seus convidados, e incluía sua coleção de esculturas romanas. E por todo lado que você olha, só no início de corredor aí, você tem esse teto, você tem essas esculturas, e que já de imediato embelezam o lugar e já mostra o grande talento de vários artistas. Essa primeira sala que nós vamos entrar agora é a chamada Pintura dos 200, ou pintura italiana aí do século XIII, que veio do ano 1201 a 1299, e que era um estilo artístico marcado pela influência bizantina e os primeiros passos, né, em direção ao naturalismo, já ali no final do século, com artistas como Cimabue e Copo de Marcovaldo. A galeria Uffizi, né, ela possui mais de 100 salas, e essas salas são distribuídas por dois andares, organizadas aí cronologicamente do século XII até o século XVII. E assim nós vamos percorrendo entre esse corredor principal e as salas que estão à esquerda, essas diversas galerias. Estamos já no segundo andar, depois vamos descer para o primeiro, e assim a gente vai ter essa ordem cronológica das pinturas, das esculturas e dessas obras de artes aí que são raríssimas. Essa galeria tem um pátio interno que ele é tão longo, estreito, né, e aberto para o rio Arno em sua extremidade, e através de uma grade dórica que articula o espaço sem bloqueá-lo, que historiadores da arquitetura o consideram a primeira paisagem urbana regularizada da Europa. Vasari, né, que também foi pintor e arquiteto, ele enfatizou sua perspectiva de comprimento, adornando-o com as corniches contínuas das fachadas correspondentes e corniches ininterruptas entre os andares, bem como também os três degraus contínuos sobre os quais se erguem as fachadas do museu. Os nichos, né, nos pilares que se alternam com as colunas do logiato foram preenchidos aí com esculturas de artistas famosos do século XIX.
E é também interessante saber, né, que a Galeria Uffizi, ela reunia sobre o mesmo teto os escritórios administrativos e o arquivo estatal. O projeto tinha como objetivo exibir obras de artes importantes das coleções dos Médici no piso nobre. E o plano foi executado por seu filho, o Grão-Duque Francesco I. Estamos aí passando, né, pelas obras aí dos séculos 12, 13, que tem essas pinturas aí muito bem conservadas e há muitos séculos as tornam aí um valor inestimável no mercado de arte. O ideal é que se faça essa compra de ingresso online, porque assim você tem a opção de evitar a fila da bilheteria e ir direto na fila de acesso. Certamente, na alta temporada, costumam ter até 4 horas de fila para entrar no local. A vantagem de você viajar na baixa temporada, igual o período do inverno, muito embora você tenha aí o frio, mas esses lugares ambientados, eles têm uma temperatura mais quente, então você não sente esse frio, só na parte externa. E a entrada e o acesso é bem rápido. Você tendo o ingresso online, apenas alguns minutos você já começa a passar pelo controle de segurança e já ter o acesso a essas obras todas aí que eu estou mostrando. E saindo dessa sala aqui, nós já vamos ter acesso a uma sala dedicada a Sandro Botticelli, grande pintor italiano, que nasceu em 1445 e faleceu em 1510. E uma das obras dele aí que mais famosas é o Nascimento de Vênus, que é essa pintura aí, que é uma têmpera sobre tela de 1483 e de tamanho de 172 por 278 centímetros de comprimento por largura. A pintura aí que representa a deusa Vênus emergindo do mar em uma concha, né? Ela já mulher, aparentemente já adulta, conforme descreve a mitologia romana, e sendo empurrada para a margem por Zéfiro, o vento oeste, que era o símbolo das paixões espirituais, e recebendo das deusas das estações um manto bordado de flores. Essa é uma grande pintura. Uma outra pintura também que nós temos aí nessa sala, que também é uma pintura de Sandro Botticelli, é a Madonna da Romã, de 1487, que é também uma têmpera. E outro quadro emblemático aí, famoso, desse grande pintor, é a Madonna de Magnificat. Essa obra também referida como A Virgem e o Menino com Cinco Anjos, ela foi pintada em 1483, na mesma técnica, né, da têmpera, porém têmpera sobre painel. Então são obras magníficas desse grande pintor, que é essa outra pintura também aí, que é Palas e o Centauro, que foi pintada aí em 1482 ou 1483, que é uma têmpera sobre tela. Outro grande quadro aí, né, que é a Primavera ou Alegoria da Primavera, que foi pintado em 1482, que é uma têmpera sobre madeira, quadro belíssimo aí, com a dimensão de 203 por 314 centímetros de altura, né, e comprimento, e que também está essa galeria aí dedicada a Sandro Botticelli. Então saímos aqui, continuamos nosso percurso por esse corredor, todo ele decorado por diversas esculturas, cada uma descrevendo o seu autor e a sua importância. E em razão do tempo não dá para poder descrever cada uma delas, mas vou fazendo esse percurso aqui para que possa conhecer um pouco mais desse museu, para quem não pode vir, né? E ou está impossibilitado por algum motivo. Mas é grandiosíssima a riqueza de artes que tem desse local. Tem uma sala em específico aqui,
que é uma sala que não pode ser filmada, ela pode ser apenas fotografada, que é a sala seguinte. E eu vou falar rapidamente dela, e é uma sala muito importante nesse museu e nesse corredor. Essa sala é denominada Tribuna, foi projetada por Bernardo Buontalenti no período aí de 1581 a 1583, que é exatamente as fotografias que eu estou mostrando agora. Ela não pode ser filmada e, a pedido de Francisco I de Médici, ela foi construída e considerada a primeira parte desse museu ocidental. Ela tinha com esse formato assim ortogonal, essa sala de forma mais avermelhada, né? Ela simboliza os quatro elementos e exibe tesouros da coleção dos Médici, destacando-se a cúpula, né, que é encrustada aí com madrepérolas, e ela foi criada para abrigar as obras mais preciosas e distintas da coleção de Francisco I de Médici. Essa sala foi concluída no ano de 1584 e representa aí o auge, né, do colecionismo renascentista. E é por essa razão que ela pode ser só fotografada e não pode ser filmada, e uma fotografia de forma muito rápida, fica um funcionário ali no controle, você vê apenas alguns segundos e já tem que passar numa pequena fila. Ao longo desse percurso, como nós estamos no segundo andar, em vários momentos eu vou aproximar da janela para que possa ter uma visão panorâmica da cidade de Florença.
E após aí avistarmos diversas pinturas antigas, né, e que tem sua grande importância dentro da galeria, nós vamos para uma sala muito procurada, que é a sala 35, que é uma sala dedicada a Leonardo da Vinci. Uma das primeiras obras aí é o Batismo de Cristo, que teve a colaboração de Andrea del Verrocchio, que era seu mestre, e ele na condição aí de aprendiz. O anjo à esquerda aí é atribuído a Leonardo, segundo historiadores desta obra. A segunda obra dessa sala é uma obra inacabada, que é óleo sobre madeira, que foi pintado ali de 1481 a 1482, na dimensão de 246,4 por 243,8 centímetros de dimensão. E a terceira e última obra, chamada Anunciação, foi pintada aí de 1472, 1475, e que é um óleo sobre painel na dimensão aí de 98,4 por 217 centímetros de comprimento. Vamos passar agora para essa sala que tem grandes esculturas importantes com uma grande qualidade de perfeição. E em seguida, a sala seguinte, ela é dedicada a Rafael Sanzio, que é frequentemente chamado de apenas Rafael, e que foi um grande mestre da pintura e da arquitetura da escola de Florença aí durante o Renascimento italiano. Ele que nasceu em 1483 e faleceu aos 37 anos em 1520. Era também chamado aí de o príncipe dos pintores. Juntamente ali com Michelangelo e com Leonardo da Vinci, ele compunha aí a célebre, né, tríade dos mais proeminentes artistas do Renascimento italiano. E esse período aí que ocorreu entre os séculos XIV e os séculos XVI. Apesar de ser um período muito marcado com transformações políticas, econômicas, culturais que ocorreram aí por toda a Europa. Rafael, que era filho, né, do artista Giovanni Santi, que viveu de 1435 a 1494, e que foi o pintor da corte de Urbino. E ele começou em razão do seu pai a sua carreira artística cedo, e o seu pai foi maior incentivador, fazendo-o aí despertar o interesse pelo campo das artes. Ele trabalhou, né, como aprendiz no ateliê do artista Pietro Perugino, que viveu aí de 1450 a 1523, e nesse período ele adquire grande conhecimento das técnicas aí de afresco e de pintura de murais. Rafael faleceu em Roma aos 37 anos e, mediante a sua vontade, ele foi enterrado no Panteão de Roma. E é muito bom percorrer esses corredores, ter a oportunidade aí de ver de forma bem presente essas grandes artes, esses grandes nomes aí que foram os grandes artistas, os grandes pintores do passado, e ver de perto pinturas, esculturas que fazem parte da história da Itália, fazem parte aí da história europeia, e além do mais, é um museu visitado por milhões de pessoas todos os anos, justamente em busca dessa apreciação in loco desses grandes artistas, essas grandes pinturas, e que proporciona com isso o registro histórico ali do seu momento. E até por essa razão que parar em Florença foi importante, porque não é à toa que é aí a grande cidade, marco aí do Renascimento.
E após percorrer aí vários corredores com diversas pinturas, nós vamos entrar numa galeria específica de um grande artista, que é Michelangelo Merisi, conhecido como Caravaggio, que esse nome é em razão da localidade de seus pais. E uma das grandes pinturas deles é essa aí, a Medusa de Caravaggio, que é uma pintura de óleo sobre tela, pintada em 1596 e que mede 60 por 55. E nesse estilo nós temos em sequência aí Davi com a cabeça de Golias, de Guido Reni, que foi um pintor italiano. Pintura essa aí entre 1600 e 1610. E em seguida também nós temos uma grande pintura chamada Judite decapitando Holofernes, que foi pintada de 1612 a 1621 pela artista Artemisia Gentileschi, e que essa pintura aí a seguir também é dela, retrata esse estilo de Caravaggio. E nós temos também outra pintura de Caravaggio, que é o Sacrifício de Isaac. Essa obra aí original está aí dentro da Galeria Uffizi. Esse espaço aí dedicado a esse estilo de pintura, né, que é uma pintura muito marcada com um caráter aí naturalista e por vezes brutal. E a forte, né, utilização das técnicas do claro escuro e do tenebrismo, né? Caravaggio teve muitas pinturas e é muito estudado até hoje. Ele que foi discípulo, né, de Simone Peterzano em Milão, com quem entrou em contato com a tradição da arte lombarda, e depois ele fixou-se ali em Roma, onde ele obteve proteção, patrocínio de personalidades influentes e ganhou fama, né, com sua obra possante e inovadora, e que iria imprimir uma forte marca na pintura do século XVII, nesse novo estilo, né, claro, escuro e essa forma mais brutal de pintura. Ele que pintou temas religiosos, inovando, relacionando aí o sagrado com o profano. E assim encerramos a nossa visita à Galeria Uffizi, que era um interesse muito grande em conhecer, e vamos partir agora para a Galeria de Academia.